Olá! Chegamos ao último capítulo do DOCAT, este documento que foi idealizado e organizado para conter uma linguagem que facilite o encontro com os jovens e que tem nos estimulado muito na Comissão Pastoral para a Transformação Social. Neste último capítulo, temos como tema o compromisso pessoal e comunitário, a prática da caridade. No desenvolvimento de seu conteúdo, é fácil identificar dois importantes subtemas. O primeiro, o ser cristão no mundo. O segundo, o ser igreja. Uma coisa não se separa da outra, mas leva-nos a entender a igreja como mãe e educadora, e ser cristão no mundo como aqueles que aderiram a um projeto, foram batizados e vivem como pessoas batizadas, ou seja, comprometidas com aquilo que crê. São 24 as questões presentes neste último capítulo, que condensam em si as principais respostas a questionamentos referente ao agir cristão, ao agir da igreja em realidades humanas, que obviamente são marcadas por conflitos e até por interesses extremamente subjetivos e que podem manchar a conduta cristã e eclesial, caso essas instâncias da sociedade não corresponder com a sua essência e objetivo de existir. Afinal, como faz-nos lembrar o primeiro questionamento, o ser cristão é uma questão privada. É triste constatar que em sociedades cristãs muitas injustiças ainda acontecem. Muitos afastam-se do Evangelho e, portanto, afastam-se da verdade. Obviamente, a resposta à primeira questão, existe uma linda reflexão que provém lá do Evangelho e que leva-nos a entender que existimos como cristãos no mundo com uma finalidade e um objetivo. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la numa vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Recorda-nos o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 14 e 15 versículos. Nesse sentido, ser cristão não pode ser uma questão privada, pois todos os batizados são mensageiros, testemunhas, chamados a anunciar. Ide pelo mundo inteiro e a todo pregai o Evangelho, nos lembra também o último capítulo do Evangelho de Mateus. O mandato missionário de Jesus espera que comprometemos com a sociedade e a empenharmos-nos em transmitir o amor de Deus. No entanto, ser cristão é um encontro pessoal com a pessoa de Jesus, procurá-lo no menor ser humano existente, segui-lo e, enfim, imitá-lo. Concluindo este último capítulo, o DOCAT teve o cuidado de indicar que a doutrina social da Igreja não quer ser um livro de receita. Entendê-lo assim é extremamente errado. Mas o documento apresenta ao homem a oportunidade e a ferramenta suficiente para ouvir a voz interior da consciência humana, que fornece bons argumentos e decisões responsáveis. Embora a consciência humana também possa errar. Na perspectiva cristã, a consciência humana possui a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Isso leva-nos a pensar que o ser humano deve formar a sua consciência mediante a lei e os mandamentos de Deus. Isso é necessário
para nós enquanto pessoas e também para o tempo em que vivemos de tantas inseguranças. Visto isso, é fácil entender que a convivência humana pode tornar o mundo e a convivência social um pouco mais harmônica, sobretudo com aqueles que não professam a fé cristã. Afinal, a proteção da vida, a busca pela paz, a convivência e a vivência social sadia ultrapassa todos e quaisquer limites profissionais ou confessionais. A caridade social supera o espírito de impessoalidade, cria coesão na sociedade e permite uma consciência social que vai além dos limites da fé. Antes de entrarmos no segundo ponto deste capítulo, o ser igreja, devo citar uma reflexão referente a um importante questionamento. Por que devo empenhar-me expressamente como cristão? O interessante na reflexão vem com a resposta a esta questão. É a clareza, como nos diz no Doquete, de levar-nos a entender que a própria história nos apresentou em dado momento um humanismo ateu, que muitas vezes abandonou o ser humano e o dessignificou, levando a um isolamento, a um egoísmo, onde ofensas e provocações foram colocadas frente aos homens, e isso provocou, inclusive, guerras por ideologias humanas. Este isolamento empobreceu a pessoa e também alguns dos países mais carentes do mundo ficaram à mercê da pobreza. Em compensação, o ser humano sempre foi mais bem elevado com Deus. Quem realiza a vontade de Deus defende os verdadeiros interesses do homem. É neste momento que podemos falar da igreja. Quem me dá apoio quando me empenho? Os cristãos têm na igreja irmãos que são animados pela esperança, mas que possuem forças limitadas. Estes buscam nos sacramentos as suas forças. É interessante, nas indicações dessa parte do capítulo do Doquete, e a forma como ele nos conduz a uma consciência de que somos igreja, temos uma regra a seguir e com essas regras podemos contribuir com o mundo, oferecendo o que de mais precioso e especial possuímos: Jesus Cristo. O comprometimento com a caridade está acima de qualquer interesse e por isso o envolvimento político é uma necessidade, ainda que se contestam que algumas ideologias partidárias caminham contra a doutrina da Igreja. Neste caso, vale a pena entender como católicos temos a missão de transformar a sociedade numa civilização de amor. É importante pensar que estar num partido político é ter nas mãos a oportunidade de provar que estamos solidários com os fracos. Os partidos elaboram programas para serem aprovados e precisam da maioria. Por que uma programática cristã está muitas vezes ligada a posições contrárias? Não há nenhum partido que tem na doutrina cristã 100% de uma retratação. Por isso, é muito importante que os católicos participem dos partidos políticos para formarem as respectivas posições e torná-las capazes
de alcançarem as maiorias. Por fim, partindo desta ideia de comprometimento e envolvimento com as situações políticas, vamos encontrar nesta última parte indicações que demonstram publicamente que a fé a favor da justiça e do bem comum pode ser uma aliada ao ser humano, tornando a vida, as pessoas e o diálogo entre religiões algo que promova, acima de tudo, a paz e a harmonia. Para citar dois importantes documentos que fundamentam este capítulo, que fecha o doquete, cito os Centésimos Annus e a Caritas in Veritate, de Bento XVI. Em nome da Comissão da Pastoral de Transformação Social, devo também aqui agradecer a cada um que participou desses vídeos que, longe de ser vídeos formativos, deseja suscitar em vocês, ouvintes, o desejo pela doutrina social da Igreja e pela leitura do doquete e do compêndio de doutrina social da Igreja. Acreditamos que, se ouvirmos a voz da Igreja, podemos construir e contribuir para uma civilização melhor, a civilização do amor. Que Deus abençoe todos e que possamos estar juntos nas estradas da vida, defendendo não só os interesses da Igreja, mas promovendo humanidade entre os humanos.